Então, com tudo, Bezat Hashem, desliga tudo que você estiver fazendo, começa a prestar atenção com toda a força nessa aula, porque hoje a gente vai vibrar juntos com a história do nosso povo e com a história dos milagres incríveis com o exército de Israel, com nossos queridos soldados, com a terra de Israel, e, enfim, tudo está relacionado ao nosso povo. Vamos que vamos, pessoal! Vamos começar a nossa aula de hoje, aqui nesse domingo, com esse tema: milagres nas guerras de Israel. Bom, pessoal, como eu falei para vocês na aula passada, esse é um tema que vibra, que faz vibrar qualquer judeu, qualquer Binei Noach, que siga as 7 leis de Noach, e qualquer pessoa que apoie o povo judeu, qualquer pessoa que se importe realmente com Hashem. Hoje em dia, não existe mais se importar muito com Hashem. A grande verdade é que hoje em dia a gente vive num mar de egoísmo, onde a gente só está olhando para nós mesmos. A gente só quer toda hora se preocupar com o que a gente tem, com o que a gente não tem, o que a gente pode ganhar, o que a gente não pode ganhar. Hoje em dia, quando você fala no colégio sobre política inteligente, sobre estratégia de economia, sobre os livros mais famosos, né? Pai Rico, Pai Pobre, com certeza muitas coisas interessantes são faladas e boas, mas você vê que o ser humano, cada geração que passa, existe menos religiosidade no mundo. E eu falo principalmente aqui da Torá, porque a religiosidade de religiões à parte, onde falam muitas vezes coisas erradas ou coisas que incitam ódio, eu não conto, porque aquilo não é uma religiosidade realmente que Hashem quer nesse mundo. Quando eu falo de Torá, que eu estou dizendo que é o único código de leis que Hashem colocou no mundo, é o único manual. Não adianta você comprar um micro-ondas e você ler o manual da geladeira. Isso é literalmente todas as outras religiões. Infelizmente, pega o manual da geladeira para tentar entender o micro-ondas. E não dá certo. E óbvio que não dá certo. E se tem algum botão que você aperta no micro-ondas, só que lendo o manual da geladeira e acaba dando certo, a pessoa comemora, viu? Minha religião dá certo. A gente tem que entender que a vontade de Hashem, ela tem que estar acima de todo mundo. E é por isso que quando a pessoa procura com humildade, ele chega em Hashem, na Torá, nas mitzvot, sem nenhuma sombra de dúvidas. Seja por ética e moral, seja filosoficamente, seja arqueologicamente, seja cientificamente e tudo mais. A guerra de Israel, todas as guerras que aconteceram com o nosso povo, principalmente na Israel moderna, desde 1948, com a sua independência declarada por Ben Gurion, primeiro-ministro, o primeiro-ministro de Israel, ela realmente faz a gente gritar de tanta alegria, comemorar, falar Am Israel Hai, cantar Am Israel Hai, ó Davino Hai, de verdade. Quando a gente para pensar no que é a história do povo judeu. Pessoal, vamos lá. Povo judeu, a gente como hebreu, no Egito ainda, 210 anos na escravidão, saímos de lá com todo o privilégio, toda a comemoração do mundo, com a Hashem retirando a gente de toda aquela tristeza que era a escravidão no Egito. E aí, quando a gente sai de lá, em seguida, já como o povo judeu, porque a partir do que Deus tira a gente do Egito, Deus já fala: eu vou tirar vocês do Egito, porque vocês vão ser o meu povo primogênito, vocês vão receber a Torá. Naquele momento já começa um pacto que nunca mais vai terminar. E aí, quando a gente sai, está escrito na Torá que Am Israel começa a reclamar. O povo judeu começa a reclamar, está achando que o povo judeu é um povo de dura serviço, um povo teimoso, como todo ser humano, com as suas qualidades e defeitos, o povo judeu também, ser humano normal, o povo judeu. E aí o povo judeu começa a reclamar. As melancias do Egito, carne do Egito, pelo menos lá a gente tinha um dia certo, o que ia acontecer no começo e no final. E aí, pessoal, o que acontece? A gente sabe que nessa hora o imprevisto acontece. Vaiavó Amalek, veio Amalek. Os amalequitas, que são literalmente nossos maiores inimigos. Berta, dá uma olhada na filmagem. Parece que no Facebook está dizendo que parou. Dá uma olhada, vê se está tudo. Reclamação do povo, porque essa é a consequência. Daqui a gente aprende uma regra que nós aqui estamos estudando juntos. E a regra é: o povo judeu, nas guerras, ele vivencia uma vitória ou uma perda somente de acordo com seus méritos e com as suas mitzvot. Existem mais uma coisa além disso. Existem somente duas coisas que manejam Am Israel, o povo judeu, numa guerra ou em qualquer guerra. É a bondade de Hashem
e o mérito do povo judeu. Não existe nada além disso que pode manejar o povo judeu em alguma guerra, em algum conflito. Quando o povo judeu começou a reclamar, está escrito que Amaleque veio e conseguiu machucar um pouco do povo judeu. Bem pouco, mas conseguiu. Foi a guerra famosa que Moshe Rabbeinu Hashem falou para ele: Moshe, toda vez que eu vir que o povo está indo bem, eu vou pedir para você levantar a mão. E todo mundo lá embaixo vai ver você, Moshe, no alto da montanha com a mão levantada e vai saber que não tem como ser ferido. E toda vez que o povo cair em haverá, no meio dos conflitos, nas noites que estão passando de guerra e fizer besteira, idolatria, enfim, ódio gratuito, lashon hará, a Moshe Rabbeinu vai abaixar a mão e o povo vai começar a ser ferido. O que a gente aprende daqui? A gente aprende daqui, pessoal, que só existe uma coisa que maneja o povo judeu e as guerras. Na verdade, as guerras de todos os povos, mas principalmente do povo judeu, quando faz as mitzvot, ele fica tão perto, tão pertinho de Hashem, que é méritos do povo judeu ou bondade de Hashem. Essa realmente é o diferencial. A gente vê que se a gente pular em alguns poucos milhares de anos, já que se a gente falar de todas as guerras do povo judeu, vai acabar a memória que o computador tem, que a internet tem. A gente vê que o povo judeu, quando a gente pula para a Grécia, quando tentou no segundo Beit HaMikdash, mais ou menos no meio da vida do Beit HaMikdash, história de Hanukkah, tentou destruir o povo judeu. A gente viu que, em média, 250 a 300 soldados judeus, na maior parte, família dos Kohanim, 13 homens, venceram quase 1 milhão de soldados da Grécia. Foi a maior humilhação histórica que a Grécia passou. Foi quando tentou derrubar... depois fecha a porta. Tentou derrubar o povo judeu. Obrigado, Yashem. 230 pessoas ao vivo. Baruch Hashem. Pessoal, foi realmente quando o povo judeu, naquele momento, venceu a Grécia e fez a Grécia sair correndo. E o povo judeu nessa hora não falou: se deu mal, é isso aí, vamos pisar na cabeça do inimigo. A Torá fala pra gente: a gente pode comemorar quando vence uma guerra, mas não porque a gente tem que ficar pensando mal do inimigo. Óbvio que o inimigo tem que ser destruído quando vem alguém tentar matar você, matar sua família. É óbvio que você tem o direito de eliminar, né? O direito à legítima defesa, isso é óbvio. Você não tem que fazer cosquinha nele, carinho, né? E esse negócio de proporcional, que tem inclusive na Constituição de muitos países do Ocidente, o Brasil inclusive, que se vem um ladrão, invade a tua casa no meio da noite, e ele vem com uma arma, com 38, com um 38, você não pode atirar nele com uma 9mm, que é um calibre mais forte. Desproporcional, maldade. O certo é você atirar num calibre igual ao dele. Ou seja, você chega pro ladrão e fala: pô, dá licença aí, você me pegou. Que coisa desagradável. Você me pegou no meio da noite, rapaz. Não estava imaginando. Eu gostei da visita, não estou reclamando não. Mas eu não sabia que você ia tentar me assaltar, talvez esculachar e matar toda a minha família com 38. Então, se eu puder ir rapidinho ali num lugar que vende arma, pô, comprar uma igual a sua, a gente faz um Counter-Strike aí, um Counter-Strike, um CS para quem já jogou, um Battlefield aí, um Call of Duty, e a gente faz um jogo aí maneiro de igual para igual, pô, para não ficar um negócio desequilibrado, por favor. E o ladrão vai rir pra caramba, que ele vai achar super simpático a tua abordagem, todo mundo vai rir, vai se abraçar e vai viver feliz para sempre. Só que, não. A realidade não é essa, então não existe desproporcionalidade na hora de você se defender. Não existe. Isso é palhaçada, isso é patético. Isso é zero pensamento judaico. Isso é pensamento de gente coitada, de vitimista, de gente safada, gente que realmente não sabe fazer conclusão com a cabeça e faz não sei com que órgão ou com que tipo de sentimento. Galera, quando a gente passou pela Grécia, a gente sabe que depois as coisas mudaram e aí teve o Império Romano. O Império Romano foi uma das maiores desgraças para o mundo. Eles pegaram tudo que a Grécia criou e piorou ainda. O Império Romano tentou destruir o povo judeu algumas vezes. Inclusive, dá uma olhada depois na internet sobre a batalha entre Roma e uma cidade dos judeus em Israel, chamada Batalha do Betoror. Tá certo? Que vem dessa palavra romana, que tem algumas classificações gregas, que significa Batalha do Horror. Betoror, Batalha do Horror. Quando o Império Romano perdeu para uma província judaica. Se o Império Romano tivesse perdido para todo Israel, já seria
humilhante para Roma. Mas não, ele perdeu para uma província só judaica. E nesse momento Israel conseguiu botar para correr. E aí teve toda a história de Vespasiano, do Nero, e depois Titus, que foi o imperador que conseguiu destruir o segundo templo. E aí a prova que isso não tem a ver com a força humana é que não foi tão forte como a Batalha do Betororo, não teve tanta audácia como os conflitos passados, mas Hashem decretou que o povo judeu tinha que sair para a diáspora. Inclusive, como já estava nas profecias, está nas profecias, que o povo judeu, depois da segunda destruição do Beit HaMikdash, vai ficar um bom tempo na diáspora, vai ser espalhado pelos 4 cantos do mundo, como está na paraxá da semana Kitavó. Dá uma olhada nela, que é uma paraxá que Deus fala sobre as maldições que vão recair sobre o povo judeu que se afastarem de Hashem, mas que no final Hashem vai reunir o povo judeu dos 4 cantos do mundo e vai botar em Israel, que é o que a gente está vendo hoje. Por isso que a Torá, ele é o jornal do hoje, do ontem e do amanhã, porque literalmente o que você vê na Torá nunca se torna obsoleto, nunca se torna velho, é sempre mensagem nova. A tal ponto, pessoal, dica para todo mundo que está assistindo, o Hafetz Haim, o que ama a vida, Rabi Israel Cohen Kagan, grande tzadik Ashkenazi, escreveu o livro sobre a proibição da Lashon Hara e muitos outros livros, mais de 40 obras, se eu não me engano. Ele fala, a cada paraxá que você se encontra, dá uma lida no que ela pode ajudar você, como pode fazer a tua semana ter mais mitzvot, como a tua semana pode enfrentar melhor os desafios, inclusive daquela semana. Então por aí vai, inclusive nas guerras de Israel, quando você vai olhar para a paraxá da semana, sempre tem tudo a ver, toda a ligação do mundo. Galera, depois que Israel, o povo judeu, perdeu para Roma, porque lá em cima, independente de força, como a gente viu nas guerras, não faz diferença. E se você quiser assistir com a tua imaginação, porém lendo com seus olhos, todas as batalhas do povo judeu, é só abrir o Tanar. Na parte dos profetas, quando você vê todos os juízes e profetas que nessa forma conduziam o povo judeu a guerras. Você vê o famoso juiz chamado Gideon, que foi um juiz do povo judeu, que Hashem chegou e falou, os filisteus estão querendo atacar? E eles têm carruagem de ferro, eles são muito poderosos? Não tem problema, Gideon. Você vai pegar os soldados, e não é todo mundo que vai guerrear, não. Você vai até as pessoas, você vai ver como é que eles comem. E quem jogar a cara em cima da comida como se fosse um animal, não importa se ele é forte ou bom soldado, ele está fora da guerra. E quem levar a comida até a boca, ele é uma pessoa ética e ele merece lutar na guerra. Óbvio que é um sinal, né? Obviamente tem todo o resto, mas Hashem escolheu aquele sinal porque ele é Deus, né? Então ele sabia por que naquela hora é importante aquele sinal. Ok, diminuiu para alguns milhares de soldados, poucos milhares. Aí Hashem chegou para Gideon, falou, Gideon, deixa eu te pedir um negocinho. Vai lá para o rio, leva todo mundo para beber água. Quem botar a cara na água, como se fosse um bicho, um cavalo bebendo água, está fora do conflito, não vai lutar em meu nome. E quem levar água até a boca, mesmo que você abaixe um pouco a boca, tudo bem, igual quando você vai tomar sopa. A gente não é balabarista, não é do Circo de Soleil, para chegar e conseguir fazer assim e jogar na boca, né, como se fosse tirar o alvo. A gente abaixa um pouco a cabeça, normal, ninguém é chamado de bicho natural por causa disso, mas a pessoa que joga a cara no prato de sopa e começa a balançar a cara e rugir, ele é um animal. Então, nesse caso da água, sobraram quantos? 300. Somente 300 soldados trouxeram água até a boca e não ao contrário. Inclusive, lembra dos filmes lá de Espartas, lá persas, sobre os 300. E Hashem falou o quê? Gideon, vai torar. Fica tranquilo, Gideon, porque é com esses 300 que a gente vai ganhar a guerra. Gideon leva os 300 e massacra os inimigos chamados filisteus naquele conflito. O que a gente tira de conclusão? Hashem é quem manda. Ela no almilei shaen, ela lavino sheba shamayim. Como está escrito na Gemara algumas vezes, que sempre tem aquele momento na vida que a gente diz, eu não tenho quem me basear, eu não tenho quem me apoiar, a não ser em Hashem, o dono do mundo. Principalmente na guerra de Gog e Magog, né? Assiste lá no meu canal as 3 aulas sobre a vinda de Mashiach e a última guerra, que fala sobre Gog e Magog, que está escrito na Maseret Sanedrin, na Gemara, de forma clara, que a gente vai falar essa frase com a boca cheia. Hashem, literalmente eu não tenho quem me apoiar, a não ser em você. Galera, vamos chegar aqui na parte moderna. Vamos chegar aí realmente, né, no que realmente chama mais atenção aqui para muita gente. Pessoal, 250 pessoas ao vivo, para mim uma surpresa.
nesse dia, né, de hoje no calendário gregoriano, para mim é uma surpresa. Baruch Hashem. Galera, isso é sinal que muita gente aí prefere muito mais Torá do que outras besteiras. Galera, olha que legal. 1948. Na ONU, que sempre foi antissemita, estava no início da sua vida também a ONU, resolve fazer uma votação por causa do povo coitado, chamado povo judeu, que assim eles viam. Morreu 6 milhões, quase 40% do povo judeu foi dizimado. Talvez eles merecem uma terra. Os muçulmanos têm 57 países. Os cristãos, por maioria cristã, tem muitos países, inclusive o Brasil. O Brasil é o país com o maior número de cristãos do mundo, mesmo que eles não sejam tão ativos. Você tem Roma, você tem Vaticano, você tem um centro, né? O budismo, o hinduísmo na Índia, Tibete conectado ao budismo ligado à China. Por aí vai. Vocês têm tribos africanas ligadas a candomblé, cada um com o seu direito. O povo judeu, que é muito mais antigo que muitos desses, não pode ter sua terra. A ONU votou. Oswaldo Aranha, na época do Brasil, votou a favor de Israel, Baruch Hashem. Israel ganhou por pouco. Sabe por que é impressionante falar isso? 6 milhões de judeus foram dizimados. Em 1945, tanto os americanos, os soviéticos e os ingleses, quando libertaram, principalmente americanos e soviéticos, quando eles libertaram os campos de concentração, eles começaram a fotografar e documentar tudo o que ocorreu nos campos de concentração. Então, quando isso foi para os jornais, em 1945, 6, 7, imagina como o mundo estava estarrecido, estava realmente louco com o que estava vendo e o que foi feito com o povo judeu. E aí vem uma votação na ONU e quase que o povo judeu perde na votação e quase que ele não tem o direito que o mundo o apoiaria a ter um lugarzinho em Israel. E aí chamam de Palestina e aí tem a partilha da Palestina, como todo mundo sabe, em 48, quando Israel pega aquela microterra menor que o estado de Sergipe do Brasil, pega uma terra da qual o Irã é 70 vezes maior geograficamente, só para dar ideias para você, menor que o menor estado do Brasil, 70 vezes menor geograficamente que o Irã. Quando você vê o mapa do Oriente Médio inteiro, inclusive, muito site sionista, muita gente que apoia o judeu, muitas vezes só pega foto do Oriente Médio de longe. Você vê só país árabe, você nem consegue ver Israel ali no meio. Aí você dá zoom, muito zoom, aí aparece um risquinho chamado Israel. Dá para acreditar, pessoal? Dá para acreditar nesse milagre? E aí em 48, Ben Gurion, no Estado de Israel, como a gente sabe, por decreto, por testamento, decreta aí a independência, né, do Estado moderno de Israel. E aí eu vou te perguntar, os árabes, de forma geral, aceitaram? Óbvio que não. É só em livro de gibi que você aprende que em países árabes é paz e amor. É só no gibi da Mônica que a gente aprende isso. Quando você vai ver a realidade, não é muito isso não. Não aceitaram, vieram com tudo, sendo que o povo palestino historicamente não existe. Na verdade, Palestina é um nome que foi dado pelos romanos. Palestino significa, na época romana, invasores, que era um termo que os romanos deram para os árabes, na época, para serem como se fossem os filisteus da época do Tanar. Ou seja, árabes, vocês agora vão receber um prêmio do Império Romano de serem chamados de invasores, que parecem romano com um palestino filisteu, que muita gente acha que historicamente tem a ver, não tem nada a ver. E assim vocês vão ser considerados heróis. Acharam legal? Que bom. Não, a Palestina não tinha Estado, não tinha parlamento, Palestina nunca teve moeda, nunca teve banco, nunca teve hino, nunca teve bandeira, nunca teve nada. Mas é um país. Bom, alguém chamou de país. E aí, quando foi feita a partilha, os árabes não aceitaram, guerra. Só que na guerra de 1948, foi um dos maiores milagres que o nosso povo e os nossos amados soldados passaram. Por quê? Porque existia, em média, pessoal, existia uma arma velha para cada 3 soldados. Pessoal, deixa eu repetir isso aqui. Na guerra de 1948, éramos sobreviventes do Holocausto, pessoas que saíram lá com 30 anos e com 30 quilos do Holocausto. Essas pessoas, 3 anos depois, totalmente amargurados, sem família nenhuma,
sem pátria, apatriados, não tem pátria, passaram todo o sofrimento de tortura psicológica do mundo. Eles agora são os heróis que Deus escolheu para guerrear na Guerra da Independência. E eles têm, em média, uma metralhadora para cada 3 soldados do povo judeu. Pessoal, pós-Holocausto, totalmente destruído, defasado psicologicamente, fisicamente, tudo. Não só isso, como cada soldado vinha de um país diferente da Europa, do leste europeu, judeus do país árabe, ninguém sabia falar a língua do outro. E nós detonamos os nossos inimigos com a ajuda de Hashem. Como? Eu não sei. É por isso que está cheio de filósofo ateu. Tem o nome de um francês que eu sempre esqueço. Tem um artigo que eu tenho aqui em casa legal sobre ele, que ele fala: o único motivo que eu acredito em Deus, um dos maiores filósofos franceses, eu só acredito em Deus depois que eu conheci a história do povo judeu, porque eles vão contra todas as estatísticas e eles vão contra todas as probabilidades matemáticas, ou seja, não tem regra. Quando você vai olhar Israel, Torá, Mitzvot, Hashem, joga a regra no lixo, porque não tem regra. Só tem Torá, Hashem, só tem milagre, só. E a gente só está começando, pessoal, 1948. Muita gente acha que a maior parte das armas era da Inglaterra, que tinha um mandato britânico aqui em Israel. Verdade que parte das armas era. O principal era da Tchecoslováquia. É o principal país que vendeu rapidamente para Israel, o Estado de Israel, arma. Como que Israel venceu? Com Torá e com rezas. Fisicamente falando, como Israel venceu? Israel pegava a caixa de som, na época, em 1948, e fazia som na caixa de som fingindo que estava tendo avião passando bombardeio, porque nem tinha isso. E aí os palestinos, os árabes fugiam. E a Jordânia, que estava totalmente ligada, porque ela que é o dono do povo palestino que não existe, ele é o dono dos árabes que se consideram palestinos. Pessoal, aqui eu não estou tentando tirar o direito de ser humano de ninguém, só estou querendo dizer que historicamente palestino não existe. Agora, árabe, como todo ser humano, tem direito de viver, tem direito de tudo de bom. Agora, infelizmente, a história mostra que a gente tem um problema muito hostil. Nós temos um ódio muito grande dos países islâmicos contra o povo judeu. Não tem o que fazer. É gráfica e estatística. Hoje em dia, para quem não sabe, em 2017, você tem uma média de pelo menos 60% dos árabes de Israel apoiam uma nova intifada, que é um levante violento de homens, bombas e facas para matar todos os judeus e libertar a Palestina. A maioria dos árabes de Israel, hoje em dia, em pesquisa aberta, que não é obrigado a falar o próprio nome, maioria em Israel. Tem pesquisa que diz que é 70%, que já é uma maioria esmagadora, dizendo que quer um levante contra... Então, tem árabe bom? Tá cheio. Tem judeu que é mau? Também. Agora, temos que respeitar as estatísticas sempre, porque a gente tem que ser cérebro acima do coração. Pessoal, e aí Israel vence essa guerra de 48. Infelizmente, os árabes não aceitam. Pessoal, aproveitar para fazer aqui um Lehaim, com todos os chazinhos que as pessoas mandaram por mensagem, café com leite, tá bom? Vamos fazer um Lehaim junto. Quem está ao vivo, fala amém, tá bom? E sinta-se como se eu tivesse falado amém também para a de vocês, porque infelizmente daqui não dá para ouvir. Quem sabe numa tecnologia, em seguida vai dar para a gente fazer isso. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh b'dvaro. E aí, pessoal, Baruch Hashem, passou 48, Israel mantém a sua linha, mantém a linha geográfica que a merece. E aí vamos pular para 67, a Guerra dos 6 Dias. Pessoal, a Guerra dos 6 Dias não teve somente uma média de 4 países, como as pessoas falam, atacando Israel. Você teve o Egito, você teve a Síria, e você teve a Jordânia atacando Israel em 1967, uma guerra que durou 6 dias, no mês de junho. Se não me engano, 7 de junho começou. E nós temos 3 países grandes atacando. Agora, quem apoiou e também mandou arma e mandou artilharia? Até tem que decorar aqui, pessoal. Arábia Saudita, Kuwait, Sudão, Argélia e Iraque. Fora os 3 países principais que atacavam: Síria, Egito e Jordânia. Tá bom ou quer mais? 8 países, na maioria deles, não todos, mas na maioria deles, são centenas de vezes maior que Israel, com uma artilharia já existente há décadas, vendida na maioria das vezes pelos russos, que tem até uma expressão em árabe que chama que o russo é a mãe dos árabes, AK-47, e muitas outras armas vendidas pelos russos, né, que eles ganham muito vendendo para os árabes. E aí, pessoal, Guerra de 67,
Israel faz um ataque de prevenção nas colinas do Golã, em outros lugares. Por isso que todo mundo que é ignorante fala, Israel começou a guerra. É muito fácil falar isso. É igual, Deus me livre, ter um cara com uma metralhadora perto a invadir a tua porta da tua casa. Pelo seu olho mágico, você vê que tem um cara que está preparando as balas de uma arma para entrar na sua casa, para arrombar a tua casa. Se você pode se defender antes, você vai ser chamado de ofensor? Você vai ser o que atacou? Pô, é brincadeira isso? Os países árabes nunca aceitaram a independência do Estado de Israel. Isso é história. Até as emissoras, que eu não quero falar o nome aqui, odeiam Israel. Elas acabam soltando nas entrelinhas que sabem que Israel nunca começou uma guerra diretamente. Sempre ali, pô, deixa eu ficar com a minha vírgula no mapa. E eu nem estou com a minha Israel como era biblicamente, como era tradicionalmente, como é culturalmente. Eu estou com uma vírgula, estou com um pedacinho de Israel. Deixa eu ficar aqui, acabou, tá bom. Não, eu vou me engolir Israel. E aí, pessoal, nessa guerra, nós vimos milagres absurdos. Eu vou começar a falar. Berta, tem alguém batendo na porta. Quando os países começaram a atacar, nós vimos algumas coisas interessantes, pessoal. O que nós vimos acontecendo? Primeiramente, quando todos esses países árabes juntos começaram a atacar o Estado de Israel, Israel, numa velocidade ímpar e monstra, começou a retalhar contra todos os países de uma vez só. Só que como Israel não esperava isso, não vou dizer que foi 100% surpresa, mas não esperava. Tinha pouquíssimos soldados. Para você ter uma ideia, hoje em dia Israel só tem 100 mil soldados na ativa. Reserva tem muito, ao todo são 1 milhão. Mas a maioria dos reservistas, problema de saúde, já está mais velho, tem um problema no joelho. Ou seja, na hora da chamada de emergência não vai poder ir. Leorinha, vai lá com a mamãe, tá bom? Casa da câmera. Para não cair a câmera, tá bom? Agora, o Israel, naquela época devia ter o quê? Não sei, sinceramente. 40 mil, 50 mil soldados na ativa. Tá balançando a câmera, amorzinho. Vai lá com a mamãe, vai. E aí, pessoal, na hora que Israel começou a retalhar, Israel conseguiu acabar com o Egito em alguns minutos. Israel começou a mandar caças, andando baixinho no Sinai e perto também do mar, chegando próximo, sem o radar conseguir pegar, de tão baixinho que estava o avião. Israel esperou os mais de 300 aviões egípcios ligarem o motor e aquecer o motor e mandou alguns mísseis no posto de decolagem. Por estar tudo quente, tudo ligado, explodiu tudo de uma vez. Em algumas horas, o Egito foi vencido. Um país muito mais poderoso que Israel foi vencido pelo que a gente chama de dedo de Hashem. E saíram da guerra e pediram um acordo de paz. Né? Esse pessoal safado que tenta destruir o povo judeu e quando leva o primeiro tiro, Israel não tinha começado nem a brincar. Aí vem o Egito e fala, acordo de paz. Ê, pessoal medroso do caramba. O povo judeu nunca viveu levantando bandeira branca. Bandeira branca sem dar paz. Mas nunca bandeira branca que quando alguém quer destruir o povo judeu, você fala, tá bom, eu me entrego, faz o que você quiser comigo. Eu vou me tornar grego, eu vou me tornar romano, eu vou me tornar cristão na Inquisição. Quando que o povo judeu fez isso? Nunca. E é por isso que nós estamos aqui. Porque além de Hashem, Torah e Mitzvot, é a perseverança de nunca se entregar para o inimigo. De novo, pessoal, para não parecer errado, bandeira branca de paz, está escrito na nossa Torá que primeiro a gente tem que esticar a mão para a paz 3 vezes. E se a gente vê que o nosso inimigo vai tentar engolir a gente, vamos para a legítima defesa, vamos para o contra-ataque. Tá? O que eu digo aqui de bandeira branca é você se entregar para o teu inimigo e deixar ele terminar de amassar as nossas cabeças. Tá certo, pessoal? Galera, em 1967 aconteceu alguns milagres revelados. Milagres revelados. Que eu vou mandar o link para quem quiser, tá bom? Eu vou botar aqui no bate-papo do Facebook e no bate-papo do YouTube, eu acho que não aceita link. Eu vou tentar, normalmente não aceita link no bate-papo do YouTube, eu vou botar no bate-papo do Facebook quando acabar o link de um comandante falando com boca aberta. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Pessoal, quando os jordanianos e o Egito estavam mandando uma tropa gigante no Sinai, eles sabiam que eles estavam em 15, 20 vezes mais quantidade do que os tanques, as infantarias e os soldados israelenses. Só que do nada, no radar, inclusive os americanos estranharam, que eles acompanham tudo, do nada eles viram que os egípcios jordanianos começaram a, do nada,
como se alguém tivesse visto fantasma, começaram a dar para trás com as suas tropas e saírem correndo. Pessoal, escuta essa. Quando Israel, na guerra de 73 em Yom Kippur, ele pega e consegue pegar um comandante do Egito em cativo, na guerra de Yom Kippur em 73, e pergunta para ele, por que há 6 anos atrás, na guerra dos 6 dias, vocês, naquele momento que estavam no deserto, vindo para cima da gente, vocês foram para trás? Sabe o que o comandante do Egito respondeu? Ele falou o seguinte, muita gente deve saber já o que eu vou falar. Nós vimos um exército de anjos, todo mundo vestido de branco, eles não eram físicos, eles apareceram do nada, todos eles estavam armados e todos fazendo com o dedo assim, não, ninguém vai passar por aqui. Pessoal, nessa hora, todos os inimigos de Hashem, todos os inimigos do povo judeu, zarparam, vazaram, como a gente fala lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Voaram, foram embora e desapareceram que nem pó. E a gente do povo judeu tentando entender por que aconteceu. Inclusive, quando terminou a guerra dos 6 dias, muitos judeus, infelizmente, em vez de entenderem que principalmente a gente agradece a Hashem e depois a gente agradece ao exército, que é querido para todo o povo judeu, infelizmente, muita gente só falava Kol HaKavod, muito obrigado, principalmente o Moshe Dayan, né, chamado o Leão do Deserto, que até perdeu um olho na guerra do Sinai, e falava, obrigado exército, foram os nossos tanques, foram nossas armas, olha aqui nossa mão, foi isso que fez a gente vencer. E nos códigos da Torá, que um dia eu vou dar uma aula sobre códigos da Torá, que é pura Kabbalah, estatística, matemática, sai a seguinte resposta, o motivo que aconteceu a guerra de Yom Kippur em 73 é uma consequência da falta de fé de grande parte do povo judeu, que nessa hora depositou a sua alegria e a sua gratidão ao exército somente, e não em o dono dos exércitos, em quem criou tudo e fez tudo acontecer, que se chama Yud-Kei Vav-Kei Hashem. Pessoal, esse é o motivo. Que em vez da gente ficar fazendo acordo de paz com odiadores, em vez da gente fazer acordo de paz com pessoas que só vão querer nos atacar por trás, por que não fazer um acordo de paz com quem é o dono da paz, chamado Hashem? O que adianta você fazer acordo com quem não tem direitos autorais sobre aquilo? Você está pedindo de países árabes que te odeiam para eles te darem paz? Não existe paz entre eles. Sunita, Xiita, Al-Khamenei, Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS, Hamas, Fatah, os caras se matam o dia inteiro. E aí eles vão te dar paz? É nele que você vai confiar? Arur agever shevtar ba'adam. Maldita é a pessoa que se apoia e confia no homem. Baruch hagever asher iftar ba'Adonai vayadonam iftaho. Bendito é a pessoa que ela confia em Hashem e por isso, devido a isso, Hashem devolve, mantendo aquela pessoa fora de perigo, ou seja, protegendo aquela pessoa. Pessoal, isso que eu estou falando para vocês que aconteceu no deserto do Sinai também aconteceu com os sírios. Algumas vezes foi falado por tropas inimigas de que eles viram exército de anjos e por isso eles não atacaram. Pessoal, é simplesmente incrível. Eu conheço um rabino em Israel, que ele é irmão de um grande rabino que foi meu, né, na Yeshiva, na época que eu era aluno, chamado Rav Haim Sabato. Um rabino que tem um livro sobre os milagres da guerra, em 67, da qual eles lembram, pessoal, que isso aqui é emocionante falar, que eles lembram que eles estavam numa parte, eu não sei se foi contra os sírios ou mais embaixo contra o Egito, não estou lembrando, que eles estavam em 6 tanques israelenses, velhos, simples até não poder mais, não tinha a tecnologia que tem hoje, contra centenas de tanques do outro lado que querem engolir Israel em 67. Sabe o que é engolir? Engolir. Chega, a gente não pode mais saber que existe Israel no mapa. E aí, esses 6 falaram, a gente vai morrer, não tem bala, não tem como. Eles ligaram um som, que é um rádio, que liga entre os 6 tanques. Ou seja, todo mundo começa a se escutar ao mesmo tempo, como se fosse um bate-papo. E um deles pegou um livro e começou a cantar. Começou a cantar para Hashem. Começou a cantar para Hashem todos os milagres que Hashem faz para a gente.
Todas as mitzvot que Am Israel fez, Hashem não deixa a gente ser ridicularizado, não deixa a gente ser humilhado na mão dos inimigos. Como está escrito na Torá, que Moshe falou para Hashem, Hashem, se você destruir o povo judeu no deserto por causa do bezerro de ouro, o que os outros povos vão dizer? Vão dizer que você é um Deus que não tem misericórdia, que você salva um povo para depois matar ele. E depois de 40 dias de Moisés rezando, Hashem perdoa Yom Kippur. E eis estamos aqui em 67, em junho de 67, da qual esses tanquistas começam a cantar para Hashem. E realmente é emocionante demais para mim falar disso. Porque quem é judeu e quem sabe a sua história, sabe o quanto isso é grandioso. E eles começam a cantar músicas só de Torá, começam a cantar para Hashem, a falar, Hashem, a gente não tem quem se basear não sem você. En od milvador, não existe nada a não ser Hashem. En od milvador, Hashem. Sabe o que é esse tanque que está olhando para mim do outro lado? É você, Hashem. Você, Hashem, é tudo. E tudo é Hashem. Nessa hora, eles começam a se empolgar e falar, vai Torá, vambora. Não vão ficar com medo, não. Ligam as suas máquinas, ligam os seus tanques e derrubam as centenas de tanques que estavam para destruir. Se eu não me engano, sem nenhuma perda. Nenhum dos 6 morreram. Ou seja, isso é uma demonstração do que literalmente, pessoal, estão com 330 pessoas ao vivo. Vai bater daqui a pouco o recorde de todas as aulas. E numa data como essa, de novo, digo que eu não imaginava. Baruch Hashem, vocês são alunos realmente fiéis. Baruch Hashem, vai torar na veia de verdade. Baruch Hashem. Pessoal, literalmente, aconteceram esses milagres sem parar, um atrás do outro, um atrás do outro. Síria tenta destruir, perdeu o Golan. Não é que o Israel conseguiu vencer esses 8 países na Guerra dos 6 Dias. Não é que Israel venceu. Israel venceu, engoliu os inimigos e ainda conquistou mais terra e quase que dobrou, mais que o dobro do tamanho. Conquistou o deserto do Sinai, conquistou as colinas do Golan. Está escrito, tem uma frase em árabe, quem tem a colina do Golan, que é uma montanha alta, que dá para ver Síria e Líbano, quem tem as colinas do Golan, vence a guerra. E todo mundo pergunta, como é que a gente venceu se a gente não tinha? A gente conquistou na guerra, a gente não tinha, os árabes tinham, e a gente conquistou colinas do Golan. A faixa de Gaza foi toda conquistada. Jerusalém foi unificada, toda conquistada. O Kotel foi libertado. Yehudá e Shomron, Judéia e Samaria, também foi com toda conquistada. Hebron, a cidade onde estão os nossos patriarcas e matriarcas, tirando Rahel, que ela está em Beit-Lehem. Tirando ela, todos os nossos patriarcas e matriarcas estão lá. Foi libertada em 67. Pessoal, vocês têm noção do que é isso? Falar para vocês aqui com muita emoção. Eu lembro que eu estudei numa yeshiva, conheci um rabino brasileiro. Ele já tinha quase 90 anos. É um rabino que fala baixinho. Já terminou todos os livros da Torá centenas de vezes. Um gigante na Torá. Um gigante na Torá. E ele estava contando, muito emocionado, e eu contando também é muito emocionante, quando ele conta que ele vivia em Israel em 1967, quando no mês de junho desse ano, após a guerra do ano de 67, os paraquedistas, Tzar Hanim em hebraico, os paraquedistas do povo judeu, Hashem libertou Jerusalém, depois de quase 2000 anos sem nós termos quase contato com esse lugar de forma livre. A Jordânia, quem dominava o Kotel, fazia literalmente o Kotel de lugar para ser urinado. Era o lixo da cidade, onde as pessoas urinavam, defecavam e jogavam o lixo. Os judeus quase que sempre eram proibidos de rezar, porque é assim com eles, com a maior parte dos países árabes. Não tem paz. Não existe respeito. Eu não estou dizendo que todo árabe não estou generalizando, mas infelizmente as estatísticas dizem que é mais que 50%. Não é 0,5% como algumas emissoras aí, espertinhas gostam de falar, só para ganhar dinheiro dos bobões que assistem e bate palminha. E dizem, é verdade, só 0,5%, paz e amor, vamos soltar a pombinha branca e todo mundo se abraçar. Essa galera só fala isso porque nunca sofreu o que o povo judeu sofreu. Ou sofreu e gostou, né? Que nem o pessoal fala no Brasil, mulher de bandido, né? Que sofre e ainda pede mais. Tá gostando.
Ou seja, é uma vergonha. Pessoal, esse Rabino contou para mim, foi uma das vezes que eu mais me emocionei em escutar, que ele fala quando tinha umas barricadas do exército na frente do Kotel, depois de 2000 anos, aquela barricada levantada. Aquela barricada do exército levantada e o exército diz: está limpo, não tem inimigos, nós reunificamos e conquistamos Jerusalém depois de quase 2000 anos, na mão de tantos impérios ruins. Jerusalém já foi atacada, pessoal, 44 vezes. Ela já foi destruída e assolada por completo 9 vezes. A tal ponto que quando você está no Kotel e você desce para as escavações do túnel do Kotel, indo assim para o chão da época de 2000 anos atrás, são 9 andares de diferença, de tanta terra, que já pisou terra sobre terra, de tanta destruição. E a única coisa que nunca foi destruída foi o Kotel, como óbvio, promessa da Torá. Hashem promete, ele não é humano. Ser humano é quem erra. Hashem falou, não vai destruir, não vai, acabou. Pode chorar, pegar uma madeira, fralda geriátrica, pega o kit todo. Não vai conseguir destruir o Kotel. Hashem falou, acabou. Pessoal, e esse Rabino conta que quando levantou a barricada, veio à mente dele tudo que está escrito na Torá. Ele lembrou do pai dele, que morava no Rio de Janeiro, que tinha sofrido em guerras, Primeira Guerra Mundial. Ele lembra do pai dele rezando, quando a gente reza Bonei Yerushalayim, uma das 19 rezas da Amidah, no Sidur, Hashem reconstrói Jerusalém. A gente fala de Jerusalém dezenas de vezes durante a nossa reza. E ele lembra do pai dele dizendo: filho, eu não consigo imaginar a gente um dia voltando a pisar em Jerusalém. É tanta humilhação, é tanta pobreza, é tanto desgaste, tanta destruição. Se a gente conseguir ter o que comer, já é milagre. E esse rabino que me contou essa história na Yeshiva, ele fala: nessa hora eu chorei muito. Nessa hora eu chorei muito. E comecei a correr em direção ao Kotel. E literalmente me sentindo uma criança abraçando minha mãe. E nessa hora, esse rabino diz, ele fala: Hashem, como eu queria que meu pai agora estivesse aqui. Como eu queria agora que todas as pessoas que disseram que o povo judeu não vai voltar para Jerusalém, não vai voltar para a nossa casa, como todas essas pessoas estavam erradas. Como literalmente a Hashem está com a gente 24 horas por dia. E não há quem toque no povo judeu. Porque a partir do momento que a gente recebeu a Torá, a gente também recebeu uma promessa. Está escrito no Sidur, quando a gente termina o Aleinu Leshaber, a última reza, Bayom Ha'u Yeh Adonai Echad U'Shmo Echad. E vai ser que naquele dia, no final dos tempos, hoje, todo mundo vai ver que Hashem é um só. O nome dele é um só. E todas as pessoas vão ver que não existe tecnologia no mundo que pode derrubar o povo escolhido. Que não existe tecnologia que pode derrubar o povo da paz. E assim como todos os tzadikim que o apoiam, quem apoia o povo judeu apoia Hashem. Não existe quem apoie Hashem e o povo judeu e também não seja visto como um diamante. Todo aquele que é amigo do povo judeu é um diamante para Hashem. Porque a pessoa está literalmente seguindo os planos de Hashem. E quem segue os planos de Hashem, ele só tem chance de se tornar vitorioso. Pessoal, a guerra é 67 e essa história desse rabino mostra pra gente o que é Jerusalém, povo judeu. São milhares de vezes que está escrito na nossa Torá Jerusalém, considerando Torá escrita, Tanar todo, Torá escrita toda, Torá oral, Gemara, Kabbalah. São milhares de vezes que está escrito. No Alcorão,
Uma vez não está escrito. 0. Não tem nenhuma vez escrito. O mundo, enquanto reza de costas muitas vezes para Jerusalém, o povo judeu reza sempre com seus olhos para ele. Não importa em qual lugar você esteja do mundo, na hora da sua reza, é mitzvah, é um mandamento e uma boa ação que você direcione o seu rosto no Atlas para Jerusalém. Não é à toa que um dos aplicativos mais baixados por judeu em Israel é um aplicativo que se conecta com a bússola e faz a gente saber onde é que está Jerusalém. Porque Jerusalém é literalmente a nossa casa. E hoje está dando essa aula para vocês em 5.778. Estando dando essa aula, sentado numa casa em Jerusalém. É a prova que nada nesse mundo consegue enfrentar Hashem. Nada nesse mundo, não importa o que e quem. Quem quiser bater de frente com Hashem, ele vai estar batendo de frente com o Todo-Poderoso. Pessoal, em seguida, a gente tem a Guerra de 73, a Guerra de Yom Kippur, a qual, da Guerra de Yom Kippur, teve uma baixa grande de soldados, e ao todo 3.000 soldados mortos. Foi muito sofrimento. Veio como consequência da nossa fé no exército, que é óbvio que a gente tem que enaltecer nosso exército, mas não confiar, não achar que o nosso exército é o nosso Deus agora. Em 73, você teve aí esses 3 países, principal na verdade foi Egito e Síria, se eu não me engano, Egito e Síria, que pegaram Israel desprevenido logo no dia mais sagrado para o povo judeu e decidiram fazer uma vingança por tudo que aconteceu em 1967 e decidiram destruir o povo judeu de uma vez por todas. E eles receberam, de novo, baixas absurdas. Eles receberam uma das perdas mais humilhantes da história do mundo árabe por, de novo, tentar tocar nas meninas dos olhos de Hashem, chamada Jerusalém, chamada povo judeu. Depois de 73, teve 1981, quando Israel fez um ataque. Na época estava o Saddam Hussein, fez um ataque no Iraque. Isso realmente Israel que fez preventivo. Saddam Hussein estava terminando de construir algumas bombas nucleares para atacar em Israel. Israel soube disso por informações de secretas e fez um ataque chamado ataque cirúrgico, da qual foi um ataque perfeito. Atacou, vamos embora, e destruiu só o reator nuclear. Acabou com a bomba atômica do Iraque, se eu não me engano não matou ninguém. E acabou com o sonho do Iraque de tentar apagar Israel do mapa. Depois de 82, Primeira Guerra do Líbano, da qual durou anos. Inclusive gerou a existência aí o início do Hezbollah, que até hoje domina metade do Egito, metade do Líbano todo, principalmente do sul. A gente sabe que Beirute, capital do Líbano, era chamado da Europa do Oriente Médio. E hoje em dia virou um caos na mão dos árabes radicais. Depois você tem a Guerra do Golfo, em 91, que na verdade era uma guerra do Iraque e o Saddam Hussein contra a união dos países internacionais, gerenciado e conduzido pelos Estados Unidos. E no meio da guerra, por que não atacar Israel? Israel é culpado de tudo mesmo, de acordo com os odiadores. O Iraque taca 39 mísseis, grades especiais, da qual cada míssil dá para destruir um quarteirão. Ele taca 39 mísseis, todos caem em Tel Aviv, destrói e demole e arrasa com 10.500 casas, sendo que foi todo o ataque praticamente foi de surpresa. Sabe quantos mortos? 0. Aquele filósofo francês que eu disse para vocês que era ateu, em 1800 e pouco começou a acreditar em Deus por causa do povo judeu, se ele visse essa guerra ele ia estar de tefilin agora. ia fazer a conversão ortodoxa, ia estar de tefilin, ia dormir de tefilin. Esse filósofo francês. 10.500 casas foram destruídas. 39 mísseis que eram o tamanho de um dragão. Destroem 10.500 casas. Quantos mortos?
15 mil, né? 2 mil pelo menos. 7 mil. Zero. Não me pergunta, porque eu não vou saber te responder como pode ser. Não é óbvio que é Hashem, mas logicamente falando, não tem. Tanto que Gaza, na última guerra de 2014, ao todo conseguiu matar 3 aqui em Israel, durante uma guerra de 54 dias. 3 civis, se eu não me engano. Um deles árabe, infelizmente também, que morreu. Sem querer, foram mais de 11 mil mísseis que o Hamas jogou em Israel. Um pequeno caiu sem querer no Egito, explodiu numa festa, matou 56. Um míssil sem querer, I'm sorry, meu desculpa, taquei um míssil sem querer na sua casa, foi mal, 56 mortos. 11 mil mísseis na terra de Israel, 3 mortos, sendo que 2 judeus e um árabe, que eu não sei, infelizmente, pode ser que ele é uma boa pessoa, é uma pessoa muito correta, e pode ser que não sei. Realmente eu não posso botar a mão no fogo, não sei dizer. Mas isso é, qual é o nome disso, pessoal? Estatística? É o caramba. Joga estatística no lixo. Rasga o diploma aí. Pessoal, engenheiros de plantão, pessoas que fizeram cálculo 1, 2, 3, fizeram cálculo 17. Não existe, mas vamos supor que existe. Rasga o diploma. Começa a gritar a partir de hoje, vai torar. Toda vez que você começar a olhar o gráfico e falar, caraca, não tem nenhum motivo, não tem grau, não tem lógica. Rasga o papel, fica gritando, vai torar meia hora. Receita meia hora. Se você já tiver no teu dia a dia bem, 10 minutos já é bastante. Tá certo? E se fosse o filósofo francês, ia estar o dia inteiro gritando vai torar, 24 horas por dia. Galera, tá acabando a nossa aula, muita coisa para falar. Acabando a nossa aula e muita coisa para falar. Eu acho que talvez valha a pena dar uma segunda aula sobre milagres na Guerra de Israel. Estamos aí com 350 pessoas, recorde mundial. Nunca em 7 meses que eu dou aula tivemos esse número tão grande, 350. Já tivemos 340, não os 350. Porque falta falar ainda da Guerra de 82 melhor, falta falar ainda de Golfo, Guerra do Golfo e a história do Baba Sali. Pessoal, o Baba Sali, pelo seu mérito, pela bondade de Hashem, ele conseguiu cancelar e empurrar, postergar a Guerra de Gog e Magog. Isso aconteceu na Guerra do Golfo 91. Não dá para falar isso agora, tem que falar. A primeira intifada, o número de milagres. Segunda intifada, Guerra de 2006, Segunda Guerra com o Líbano. 2009, Guerra de Gaza, chamado Chumbo Grosso. 2014, Guerra de novo com Gaza. Fora todos os ataques terroristas, ódio, todas as concessões que a ONU tenta fazer, todos os plebiscitos que eles fazem, todas as votações anti-povo judeu. Fora tudo que está acontecendo. Temos com certeza muito milagre para falar na próxima aula. Eu realmente esperava que eu ia falar tudo em uma aula. E aula que vem eu já ia até falar o próximo assunto. Mas eu acho que vale a pena mesmo a gente falar uma segunda aula sobre esse tema Bezat Hashem. Eu acho que vai ser muito interessante para todos. Acho que se eu começar um próximo assunto eu vou esticar demais. Prefiro ficar aqui, que a gente vai ter 50 e poucos minutos de aula. Vai ficar até mais tranquilo. Pessoal, aproveitando, eu queria falar do meu amigo Rafael Laufer. Rafael escreve com PH, Rafael Laufer, tem aí no Facebook. Ele faz trabalho com cursos online. Ele pode dar aula para você online pelo computador sobre cursos de kashrut. É uma pessoa que já trabalhou fora do Brasil. É uma pessoa que tem um reconhecimento aí já internacional com seu trabalho correto, ortodoxo, bom. Uma pessoa que realmente ele vai na tua casa, principalmente em toda a grande São Paulo, ele cacheiriza tudo, te explica ortodoxamente, ou seja, judaicamente, normal, né? Como se diferencia a carne com leite, o que tem que cacheirizar. Ele faz as rezas nos utensílios quando bota no mikve, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Te dá cursos e também vai dar um curso presencial em breve no Rio de Janeiro. Quem tiver interesse, ainda não tem data e hora certa, entre em contato com ele, Rafael Laufer com PH. Ele vai fazer um curso presencial, ele também pode fazer curso a partir de 20 e poucas pessoas, 30. Ele vai até a sua cidade no Brasil fazer curso. Aproveita, pessoal, realmente esse trabalho magnífico que está sendo feito com uma pessoa ortodoxa séria, porque de brincalhão tá cheio. Mas realmente uma pessoa ortodoxa fazendo um trabalho sério, não é tanta gente. Então aproveita aí esse Rafael Laufer, escrito com PH, ele tem Facebook. Entra lá, entra em contato com ele, tá bom? Para você realmente mandar bala e deixar a sua casa 100%. Gostaria, pessoal, de falar para vocês então que a nossa próxima aula vai ser a segunda parte sobre milagres nas guerras de Israel. Tenho certeza que para mim vai ser muito emocionante, como já foi falar dessa aula hoje. Tive que me segurar aí algumas vezes. Mas se Deus quiser, na segunda aula, Milagres da Terra de Israel,
Vamos falar mais ainda das coisas que estão perto da gente. Vamos falar de milagres que até a matriarca Rahel Imenu, a matriarca Raquel, Rahel Imenu, até ela apareceu numa guerra de Gaza, e vocês vão ficar arrepiados do pé à cabeça quando escutarem, assim como na guerra do Golfo, que Gog e Magog foi empurrado, assim como o milagre das pedras que caiu no Kotel. Enfim, meu Deus do céu, quanta coisa tem para contar, e eu bobinho aqui achando que eu ia falar em 1 hora. Pessoal, última coisa é convidar você para patrocinar esse trabalho tão importante de aulas de Torá. Esse trabalho que já está indo para páginas, para grupos fechados, para grupos de WhatsApp, para o canal do YouTube, para as páginas aqui no Facebook, para todos os trabalhos e as edições. Agradeço imensamente ao Rafael Silva. Façam todos os trabalhos que você tem que fazer com marketing digital, gráfico. Pelo amor de Deus, não sei nem como falar para vocês fazerem com ele. O cara é demais, só olhar as capas, os vídeos que ele está fazendo, as animações, o cara é de outro planeta. Rafael Silva, te amo. Você realmente é o cara no que você faz, ali de um tzadik doce que você é. Baruch Hashem. Tá? De um modo aí heterossexual, tá bom? Você é realmente aí um cara doce igual mel, heterossexual. Pessoal, aproveitando aí para convidar você para patrocinar esse trabalho tão importante, que quanto mais tem sua ajuda, mais ele continua crescendo, mais ele ganha braços de ouro para poder chegar em todos os deuses do mundo, em todos os Bnei Noach do mundo, em todas as pessoas que tiver que chegar, que Hashem queira que chegue. Entra no link aqui embaixo, clica lá, e aí tem qualquer cartão de crédito pelo PayPal super seguro. Bota qualquer valor que você queira patrocinar, clica e pronto, vai chegar até mim, eu vou te responder te agradecendo. Lembrando que não bote em modo mensal, porque às vezes dá problema. Uma vez por mês, se quiser, vai lá e faz no PayPal. Quem não quiser, pela conta do Bradesco. Manda a tua conta, manda o teu e-mail, fala assim, quero patrocinar, e bota o teu e-mail. Só dá uma olhada se o e-mail está direito, que às vezes o e-mail não está certo, e volta o e-mail. Bota o e-mail, fala, quero patrocinar, vou entrar em contato com você, com a conta do Bradesco, e assim você vai poder estar ajudando muito o meu trabalho. Fazendo com que, com cada vez mais eu possa mergulhar nisso, com cada vez mais eu possa injetar capital para que esse programa cresça, para que as páginas, as edições, as legendas que estão sendo feitas, tudo, pessoal, para que literalmente daqui a pouco tem algumas, não dá para falar, tem alguns clipes sendo feitos, algumas surpresas que estão para acontecer no próximo dia 20, a final de janeiro, se Deus quiser, muita coisa boa acontecendo. Quando eu desligo essa câmera, pessoal, 60% do meu dia é investindo nesse projeto, respondendo pessoas. Vamos que vamos, galera. Quero terminar abençoando vocês. Que assim como todos os milagres que o povo judeu recebeu nas guerras de Israel, assim também Hashem seja com todos nós. Que Hashem proteja sempre a gente de todo qualquer mal espiritual, mental e físico. Que Hashem só dê pra gente alegria, Torá, mitzvot, santidade, brahat, tzlahá. Que Hashem pegue todas as bênçãos da Torá e faça recair sobre a gente. Que Hashem faça todas as mães do mundo terem muita brahá, todas as grávidas do mundo que estão assistindo, muitas pessoas me fazem perguntas, né, sobre gravidez, que tem uma gravidez maravilhosa, todas as mães dos dias, todas as mães do Bnei Noach, todas as mães, enfim, do mundo inteiro, tenham ótimas gravidezes, tenham partos maravilhosos, que Hashem dê muita alegria, ótimas educações para nossos filhos, que Hashem literalmente faça a gente ver Ele, faça a gente entender a primeira mitzvah da Torá, Ladat Hashem, saber Deus. Pessoal, vai Torá. Vamos injetar com todas as nossas forças Torá, mitzvot, rezas para Hashem, porque é para isso que a gente está nesse mundo. Tudo de bom. Kol tuv leitraot e até a próxima.